como que você conseguiria ser fluente ou ter um conhecimento bem avançado no inglês, começando do zero, começando do nada? Eu queria te explicar nesse vídeo, só que é muito detalhe, não é uma coisa assim tão objetiva, porque existe passo a passo, e cada passo existe certos critérios, detalhes que você precisa levar em consideração, praticar. E, pessoal, você já viu aqueles comercial, muitas das vezes no YouTube, que aparece um professor de inglês, ele blá 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 blá, olha, dá até uma indignação. E ele fala assim, ó, você vai ficar fluente em 6 meses, em 1 ano, no meu método, no meu curso, e blá blá blá. Isso não existe. Primeiro, por quê? Vamos lá. Quando um aluno, ele pergunta, normalmente a pessoa que é leiga, presta atenção, a pessoa que é leiga, ela chega num professor de inglês ou numa escola de idioma, ela olha a pergunta. Você quer saber se a pessoa é leiga no idioma? Leiga mesmo? Ela vai perguntar, em quanto tempo eu consigo ficar fluente? Em quanto tempo eu consigo chegar no conhecimento avançado? Ela está presa ao tempo, ao engano. Isso mostra que essa pessoa é leiga. Ou seja, é muito fácil esses professores aí enganar esse tipo de pessoa. Porque o brasileiro, ele é leigo, a grande maioria, no que tange a língua inglesa. Então é muito fácil um professor enganar essa pessoa. Em 1 ano com o meu método, você vai ficar... Não existe, porque essa pessoa ela não pode se prender ao tempo. Presta atenção. Você que, de repente, vai começar do zero, esquece tempo. Esquece tempo. Você pode... Presta atenção. Se você... Ah, não, mas tem que ter um prazo. Não. Escuta. Tem que ter características, qualidades, tá? Você tem que verificar se você está decidida, determinada, se você tem um ideal. É diferente de... Quando você acha que você precisa ter motivação, eu vou repetir, motivação, olha, eu falei no singular, já errou. Você precisa ter motivações, você precisa ter muitas razões, no plural. Porque a motivação é um fogo que diminui e se apaga. Se apaga. Pode se reacender, mas pode se apagar. É diferente de propósito. Quando você tem um propósito, tá? Aí você está decidido. Você tá se mostrando uma pessoa decidida, pronta, determinada. Quando você tem um propósito, dificilmente alguma coisa te para, te freia, te paralisa. Quando você tem um propósito, você vai até o fim. Você vai até o fim, você não para, você não desiste quando você tem um propósito, diferente de ter a motivação, tá? Então você precisa ter ideais, você precisa ter grandes qualidades. Tá? E aí, quando você tem isso, você nem quer saber de tempo. Não existe tempo. O tempo, porque veja bem, você pode ficar estudando 10 anos. Eu conheço pessoas, poxa vida, meu amigo, eu dou aula. Ó. Comecei a dar aula há 15 anos atrás. 15 ou 16. Estamos em 2024, né? 17 anos atrás. 17 anos atrás. Eu já dei aula para professor de inglês. Eu já dei aula para pessoas que estudaram inglês muitos anos. A diferença não está no tempo, escuta isso. A diferença não está no tempo. A diferença está no seu propósito, tá? Ah, porque a empresa está pedindo. Você não vai chegar longe. Muitas das vezes você nem vai chegar longe. Ah, porque eu tenho que viajar. É um motivo? Você não vai chegar... Normalmente você não vai chegar longe. Você precisa ter um propósito, precisa ter um ideal muito forte. Você precisa ter ideais, na verdade. Tá? Primeiro, você precisa gostar do que faz. Se você não gosta do que faz, se você faz por uma necessidade, por uma obrigação... Você vai demorar muito, você vai demorar mais. Dá licença, eu vou tomar uma água aqui. Se você não tiver amor pelo que faz, não vai. Dificilmente você desenvolve, progride, evolui. Compreende? Eu lembro que meu primo, ele estava 10 anos em Londres. Na época, né, eu tô falando de muito tempo atrás, tá? Ele já estava 10 anos em Londres e eu chamei ele para conversar, bater um papo. E o inglês dele estava péssimo. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar na melhor escola, ter o melhor professor, ter o melhor material, ter o melhor método, a melhor instrução, o melhor ensino. Você pode morar no país de língua inglesa. Se a diferença não estiver dentro de você, não vai. Não vai. Compreende? Não vai.
Você precisa ter boas qualidades. Não é tempo, esquece tempo. Ah, quanto tempo eu consigo? Minha amiga, você pode ficar 20, 30 anos estudando inglês. Eu tenho, eu tenho alunos que falam assim, poxa, fiquei 30 anos estudando inglês. E quando eu achei seu método, e é justamente isso que eu vou falar. Bom, vamos direto ao ponto. Para você chegar no nível avançado de inglês, primeira coisa, já falei que você precisa ter boas qualidades, tá? Você precisa ter um propósito. Vamos lá, você precisa ser muito humilde. Para você ser fluente, você precisa ser uma pessoa humilde. Né? Reconhecer que está em constante aprendizado, tá? Reconhecer, eu vou começar ali do zero, mas não vou desistir. Propósito é o que não vai fazer você desistir. Vamos lá. Agora a parte técnica. Você precisa ter familiaridade forte com um vocabulário sem limitação. Você não pode ser uma pessoa limitada no que tange vocabulário, tá? Se você acha que aprender 1000 palavras olhando ali no dicionário é muito, esquece. Esquece. O dicionário tem mais de 350 mil verbetes. Você tá... Imagina na sua conta bancária 350 mil e na outra conta bancária 1000. Você não pode ser uma pessoa limitada. Você precisa transcender. Você não pode ser uma pessoa limitada. Tá? Você sempre precisa ter sede, gana, fome demais. Quero mais, quero aprender mais. Você tem que ter sede de conhecimento. Sede de conhecimento. Tá? Por exemplo, inglês não é simplesmente uma habilidade que eu tenho. É minha segunda língua. Tá? É minha segunda língua. Então vamos lá. Vocabulário sem limitação. Só que, veja bem, é aí que entra as partes principais. Você precisa conhecer a fonética por detrás do vocabulário, porque em inglês não tem regras fonéticas, tá? Conhecer não, eu vou até fazer uso de um verbo adequado. Você precisa decifrar a fonética por detrás de todo o vocabulário da língua inglesa. É aí que entra alguns métodos meus, algumas técnicas para você compreender isso com precisão. Quem é meu aluno já sabe técnicas essas que eu utilizo, tá? Decifrar. Tá? E como? Através do sistema de escrita. E quando eu falo sistema de escrita, tá? Eu estou falando do livro, texto, leitura. Tá? Aprende a usar livro, sai do computador, sai da internet. Tá? Você precisa ter esses textos com áudio. Okay? Você precisa ter a tradução. E você precisa entender sobre tradução. Existe tradução literal, existe tradução adaptada, né, que seria também mais simplificada, tem a simplificada, que fala a mesma coisa, só que de um modo diferente, tem a literal, que fala literalmente aquilo, tem a adaptada, que é cultural, a gente nem, aquela palavra na verdade nem existe, então a gente adapta, a gente não usaria isso, a gente usaria isso, enfim, você tem que ter um conhecimento de tradução. Pronúncia é importantíssimo, você entender a pronúncia correta. Eu vou resumir, são muitos detalhes em cima de cada tópico, então eu vou tentar resumir. Uau, tem uma formiga aqui. Eu vou tentar resumir. Tá? Eu vou resumir. Bom, depois disso, esse seria o foco desse vídeo, a sua compreensão auditiva. Como compreender? Já está bem familiarizado com o vocabulário de língua inglesa? Tá? Sua leitura sempre tem que ser verbal, nunca mental. Tá? E vamos lá, é aqui que eu quero entrar para a gente poder concluir. Sua compreensão auditiva está atrelada ao teu falar. É inseparável, existe uma inseparabilidade, uma indivisibilidade. Não há separação entre a compreensão auditiva e a fala. Tá? Vamos lá, para mim ouvir... Quando eu ouvo, eu tenho que analisar o contexto e presta atenção nessa dica que é sensacional. Existem muitos detalhes no desenvolvimento da habilidade da compreensão auditiva, só que esse detalhe é crucial, é primordial, é essencial, tá? É indispensável. Isso que eu vou falar. Quando você começar a ouvir, tá? Quando você começar a ouvir, você precisa ter seus olhos focados, tá? Na leitura labial. Você associa som com leitura labial, inseparável. Você não pode ser limitado em assistir vídeos. Você pode assistir com a legenda em inglês, nunca com a legenda em português. Eu nem queria perder meu tempo falando isso daqui. Isso daí é essencial. Só que você não, se você assistir com legenda, você não ajuda em nada na sua compreensão auditiva, tá? Não ajuda em nada. Vamos lá.
a sua compreensão auditiva está inseparada, ela não pode ser separada da sua leitura labial. Isso tem que ser constante, constante. E o seu cérebro, ele tem que entrar em funcionamento, no funcionamento da repetição contínua, ou seja, no sombreamento mental. O que é um sombreamento mental? Na medida em que o nativo vai falando, a pessoa vai falando inglês, você está focado na leitura labial e teu cérebro ele precisa repetir. Porque falar é expressar suas ideias, seus pensamentos e seus sentimentos. Se você não pensa em inglês, você não fala inglês. Não tem como eu pensar em português e falar inglês. Não tem lógica. Tá? Não bate, não há combinação. Você precisa começar a aprender a pensar em inglês. Como começa pensando em inglês? Repetindo tudo aqui, ó, em inglês. Repetindo. Mentalmente. Não é traduzindo, é repetindo. Traduzindo e repetindo são dois verbos diferentes. Não é traduzindo, é repetindo. Você já tem que ter conhecimento prévio, forte, avançado de traduções, tá? Repetindo. Depois de um tempo, depois de muita prática, exercício, depois de muita atividade, depois, compreende, de muito treino desse sombreamento mental, esse mind shadowing que chamamos, tá? Você vai começar a verbalizar sua repetição. E você já vai repetir aqui, ó, de maneira oral. Ouve, repete. Ouve. É simultaneamente. Ah, mas não tá saindo tudo perfeito. Não importa. Você tem que criar o unblock speak. O que é isso? É o desbloqueio da sua fala. Não interessa se você tá pulando, errando ou não tá conseguindo acompanhar. Você tem que... Se você tá fazendo certinho o sombreamento mental, se você fez durante muito tempo o sombreamento mental, você não vai errar no que diz respeito ao oral, tá? A parte verbal, a repetição verbal. Repetição verbal simultânea, contínua, ok? Contínua. Gente, eu simplifiquei, eu fui muito objetivo, tá? Nessa explicação. Se eu fosse explicar detalhe por detalhe, isso ia demorar mais ou menos umas 2 horas, sabe? Com detalhezinhos, especificando. Porque aqui é uma aula, uma videoaula, podemos considerar assim, bem objetiva, dinâmica. E aqui foi simplificado. Mas eu já pontuei detalhes essenciais, cruciais, indispensáveis, que você deve aplicar se você quiser chegar lá. Compreendeu? Ok, se inscreve aí. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tá? Compartilha. Se você estiver assistindo em outra rede social, esse vídeo aí, ok? E fica aí sintonizado, faz aí seu comentário e fica atento para as próximas dicas. Até a próxima. Tchau, tchau.